Olá a todos, o Entenda Direito está de volta e hoje falando sobre um tema que é pouco conhecido na maior parte da sociedade, o bullying. No programa de hoje, saiba como identificar esse tipo de comportamento social. O bullying é uma terminologia, que a gente importou da língua inglesa para designar ações de violência que podem ser físicas ou morais. Na entrevista com o professor Raimundo Andrade, saiba quais são as formas de enfrentamento ao bullying. A participação de todos, sociedade, escola, pais, alunos, tem que ser em conjunto. E as dúvidas da população nas ruas de Salvador. Conflito entre alunos e professores pode ser considerado bullying? Direto do Palacete das Artes Rodan Bahia, em Salvador, começa agora mais um programa Entenda Direito. A expressão bullying é utilizada para caracterizar comportamentos violentos cometidos por crianças e adolescentes na escola. Acompanhe na matéria especial que fenômeno é esse. Pesquisa inédita divulgada em 2010 pela organização não governamental PLAN revelou que 45% dos estudantes do ensino fundamental no Brasil já foram vítimas de bullying. A maior incidência de maus-tratos nas relações entre alunos está na faixa etária de 11 a 15 anos, principalmente na sexta série. O estudo foi feito com mais de 5.000 pessoas, entre pais ou responsáveis, educadores, estudantes e diretores de escolas das 5 regiões do país. O bullying é uma terminologia, que a gente importou da língua inglesa para designar ações de violência que podem ser físicas ou morais. O importante é que essas ações elas têm algumas características muito específicas, elas precisam ser repetidas, recrudescidas, há que ter um desequilíbrio de poder entre o agressor e a vítima, ou seja, um rol de características que definem essa terminologia que tem sido amplamente utilizada na atualidade para designar essas dificuldades, esses padrões agressivos normalmente entre crianças e adolescentes na nossa cultura. O bullying pode ocorrer de forma verbal, insultar, ofender, falar mal, colocar apelidos pejorativos, física e material, bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar ou destruir pertences da vítima, psicológica e moral, humilhar, excluir, discriminar, chantagear, intimidar, difamar, sexual, abusar, violentar, assediar, insinuar. O principal, vamos dizer assim, fermento, o principal combustível do bullying são determinados aspectos da nossa cultura que a gente termina silenciando. Quando a gente inventa essa nova patologia do infantil, o bullying como uma doença das crianças e do adolescente, a gente esquece que a nossa cultura fomenta uma série de insumos que sustentam o bullying. Por exemplo, no momento em que a nossa cultura valoriza mais o indivíduo do que o coletivo, no momento em que a nossa cultura ensina os nossos jovens a ter dificuldades em lidar com a diferença, no momento em que a nossa cultura é intolerante com as diferenças e que não promove uma cultura não violenta, de alguma forma nós estamos favorecendo a emersão de situações de bullying. Esse tipo de violência começa, eu acredito que dentro de casa. A educação, a formação, a criança tem que ser bem orientada desde o início para que ela tenha uma estrutura boa e que não reflita violência do que ela vê em casa, que transmita isso para a escola. Eu creio que a escola não tem nenhum tipo de culpa. A culpa é exclusivamente dos pais. As autoridades deveriam tomar uma providência mais severa quanto a isso. Se a escola tem conhecimento de que no seu interior está ocorrendo uma intimidação, uma perseguição, se alguém está sendo ameaçado ou torturado, cabe à escola chamar os pais, adotar as primeiras providências, pedir ajuda ao Conselho Tutelar e, em seguida, ao Ministério Público, se for o caso. O assunto ainda é pouco conhecido da maioria da população, mas é preocupação cada vez maior de pais, educadores e psicólogos.
As escolas são um espaço prioritário por dois motivos. Primeiro, porque as crianças e os adolescentes passam a maior parte de sua vida lá dentro. Segundo, porque uma escola existe fundamentalmente para sustentar um projeto de civilização, ou seja, para ensinar essas pessoas a existir em sociedade. Então, se acontece uma situação de bullying, a escola deve aproveitar essa situação e transformar essa situação num grande mote de discussão que sirva de aprendizado para a sua comunidade. Ou seja, essa comunidade escolar, ela pode e deve, tem como essa responsabilidade, transformar fatos, ou seja, transformar aquilo que está na ordem do factual na ordem do fenômeno, para que, aproveitando esse fenômeno, ela possa educar um número muito maior de crianças e adolescentes. O Entenda Direito vai presentear você com um livro da editora Noesis. Para ganhar o exemplar Revogação em Matéria Tributária de Tarek Moisés Musalem, basta responder a pergunta: o que é bullying? A resposta você envia para o nosso endereço entendadireito@limacomunicação.com.br. Atenção para o regulamento. Vale apenas uma resposta por participante. Cada pessoa poderá participar apenas uma vez. A coordenação pedagógica do programa, por ordem de recebimento das respostas, escolherá aquela mais correta. O nome do ganhador será divulgado em 4 semanas. No próximo bloco, a opinião das pessoas nas ruas de Salvador em uma entrevista com a psicopedagoga Suzy Andrade. Voltamos já. O professor tem que ficar atento e começar a conversar e conscientizar a sua classe do que seja um bullying, por que não fazer, por que não discriminar.